Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para mim e para toda a nossa família. Amém, Jesus. Hoje a gente vai pedir a você, se você quiser se inscrever lá no meu canal, 1 Minuto com Cristo, 1 Segundo com Cristo, TikTok, @Minuto com Cristo, Kawaii Minuto com Cristo, Instagram, Minuto com Cristo. E o Facebook de Océlio Lima e o antigo Twitter, que é o X hoje, @Minuto com. Zap 83 986 90 4776. E vou repetir de novo. 83 986 90 4776. E 83 99 32 20083 para pedir, sabe? Pedir oração, pedir me contratar, se eu sou humorista, se quiser me contratar, fica à vontade. Hoje te darei a liberdade de me contratar para a tua igreja. Eu não vou cobrar dinheiro, taxa completo, mas eu cobro uma taxinha miniatura para me poder se deslocar do lugar, para ter apoio na sua cidade. Deus te abençoe. Eu sou humorista, palhaço, picolé, sabor de mel. Mas vamos para o que interessa. Antes de Jesus ir para a cruz, antes dele falecer, ele deu poder e ordem aos discípulos, está lá em Lucas 10, versículo 19, ordem, e eles voltaram maravilhados, porque até os inimigos espiritual obedecia. Mas nessas caminhadas, nessa jornada deles, ele encontrou algo que não pôde resolver, porque a fé era pequena. E ele foi lá e consultou a Deus, aqui a Jesus, que ele é um sono, sabe? E ele foi lá e repreendeu. Foi a filha do moço que já estava desenganado de tantos videntes chegar lá e nada. Ele caía, o filho, ele caía na água, no fogo, em qualquer lugar. E eles não conseguiram, eles voltaram muito triste. Então, deu poder para pisar cobras e escorpiões e ordenar o mal a sair. Mas tem uns que tem que ser com oração e jejum. E muita preparação. Não é obrigado terno e gravata a se envolver nesse negócio. É muito dar para Jesus o seu agir, o seu pensar. E aí foi maravilhoso. Jesus foi lá, e o cara já estava desenganado do pai da criança. Mas Jesus, que era o próprio Deus, deu ordem e ele saiu. Nem tudo a gente pode usar a nossa autoridade, porque a gente não sabe como estamos. Temos que fazer verificação, temos que preparar. Por isso que a gente tem que consultar a Deus. Dias depois, Jesus foi pego, como todo mundo sabe, foi morto, ressuscitado, passou 40 dias conosco, os discípulos fugiram tudinho. Quando eles fugiram, aí Jesus revestiu eles tudo de uma vez mesmo, 72, foi revestido de uma vez. Quando ele disse para os discípulos, não saia enquanto não ser revestido. Aí estavam os discípulos tudo junto. Creio que foi o próprio Jesus que reuniu. E naquele dia, era dia de Páscoa ou dia de festa, e tinha pessoas estrangeiras, pessoas com outras línguas estranhas. E quando foi o dia de Pentecostes, está lá em Atos, capítulo 2, do 1 em diante, o Espírito Santo desceu sobre eles e mostrou para eles que ele poderia falar em línguas. Mas que línguas são essas? Eu era para João Pessoense, vamos supor, brasileiro, eu podia falar indiano, japonês, eu podia falar chinês,
línguas diferentes para poder eles entender. Presta atenção, irmão. Tem alguém aí? Sim. É para eles entenderem o que ele estava falando. Por isso que cada um foi línguas repartidas e cada um falava línguas diferentes, 72 homens. E talvez esteja mulher lá dentro, né? A Bíblia não relata. Mas também quem sou eu para poder entrar em assunto que a Bíblia não relata? Eu sei que naquele dia, pessoas disseram, quem é esse cara? Está embriagado? Mas eu disse, não, ele está falando o meu país, outro está falando do meu país, outro está falando do meu país, porque Jerusalém sempre foi, Israel sempre foi o alvo para todo mundo ir lá. Então, nessa época, todo mundo respeitava e ainda respeita. Aí todo mundo ia para lá, por isso que tinha pessoas estrangeiras de outros lugares que não falavam a mesma língua da cidade. E esses caras, que não tinha nada a ver com os estudos altíssimos, e naquela época talvez na Cidade Santa não tinha essas escolas para ensinar línguas estranhas, e eles falaram. Então disse, eles estão embriagados, febril, caçamba, mil trator, paciência, né? Estão com febril, eles estão doentes, estão falando tudo isso, o que é que eles estão? Estão doidos da cabeça? Desequilibrou a cabeça? Não. Era o próprio Deus. Na vida deles. Era o próprio Deus na vida deles agindo. Você quer que ele faça isso ainda na data de hoje? Ele, Hebreus 13, 8, ele diz que é o Jesus de ontem, o de hoje e para sempre. Quer? Faça tudo certinho como o manual ordena. Quem o manual é? A Bíblia Sagrada. Cuidado dos seus livros. A letra mata também. Cuidado da sabedoria. Busque ele em primeiro lugar. Ele está aqui presente. Cheiro, dia lindo, maravilhoso para você. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.